Olá, amados. Mais uma vez, eu, pastor Carlos R. Rodrigues, estou aqui para trazer mais uma lição bíblica dessa revista da CPAD, a qual tem o tema Justiça Divina e a preparação do povo de Deus nesses últimos dias no livro de Ezequiel. Semana passada estudamos aí a lição de número 10, e abordamos sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. E agora, para esse domingo, estou aqui para fazer uma pré-aula aqui no sábado, amanhã, dia 11, que inclusive é o dia da comemoração do Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro. Se o Senhor assim permitir, estaremos estudando presencialmente a lição, a visão do templo e do milênio. Então, vamos lá para esta pré-aula. Texto áureo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Verdade prática. Ou traje a santidade divina, traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Então, vamos aí prosseguir com a nossa lição, essa lição abençoada, essas lições que são lições escatológicas e muito importante para nós assistirmos, prestarmos atenção, estudarmos, porque são temas difíceis de serem abordados nas igrejas, seja por pregação, seja por ensino. Então vamos lá, a leitura bíblica em classe. Antes de falar a leitura bíblica em classe, não se esqueça, inscreva-se no canal, sua inscrição é importante, deixe seu like, comente, compartilhe, principalmente inscreva-se, ok? Ative também o sininho das notificações aí no YouTube, para que você receba os vídeos que eu postar aqui no YouTube, ok? Então vamos lá, lição bíblica em classe, Ezequiel capítulo 43, do versículo 1 ao 9, que nos diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E levantou-me o Espírito e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então, 6. E eu vi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles. E contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então, nós temos aí a introdução da lição, temos a palavra-chave. A palavra-chave é a santidade. Então, santidade fala sobre separação do pecado,
fala sobre pureza. O termo santidade origina-se do termo hebraico kadosh. Introdução. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel, isso quer dizer o fim da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas da restauração. Tópico de número 1, sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Subtópico de número 1, a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, do 1 ao 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Ezequiel, capítulo 40, versículo 6, que nos diz assim: então viu a porta que olhava para o caminho do Oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e outro umbral, uma cana de largo. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, então nós vemos aí que uma cana de largo, e tudo isso está falando sobre medidas, ok? Então, prosseguindo, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente. Então está aí, Ezequiel capítulo 10, 19, e nós temos aí também Ezequiel capítulo 11, 23, que diz assim: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, quer dizer, se elevou, não é? Subiu. E se pôs sobre o monte que estava no oriente da cidade. Então nós vimos lá em lições anteriores, lá no capítulo 8, né? Ou melhor, lição de número 8, visto que agora nós estamos na lição de número 11. Então nos diz que o retorno será pelo mesmo caminho. Então, pelo mesmo caminho aonde a glória de Deus se alçou, ou se foi, saiu do templo, por esse mesmo caminho, o caminho do Oriente, ela agora retorna ao templo, nesta lição em que estamos estudando. Subtópico número 2. 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém. Ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. Ezequiel, capítulo 1, versículo 24, que nos diz assim: andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Ezequiel 1, versículo 24. Até resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías. Está aí
em Isaías capítulo 6, versículo 3, na visão, né? E nos fala ali que a voz do Senhor era como a voz de muitas águas. É uma expressão metafórica, isso quer dizer, uma expressão figurada, para indicar o grande poder de Deus. Apocalipse 1,15 nos diz: os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tem aí 14:2, 19:6 também. Esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, que está em Ezequiel capítulo 1, versículo 26, é o Messias pré-encarnado. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Quando veio ao mundo na plenitude dos tempos, está aí Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4, 4. Prosseguindo, subtópico número 3, as reminiscências. Reminiscências é uma imagem que se lembra do passado e que se conserva na memória. Aquela imagem, né? Imagens passadas, antigas. A comunicação profética, a estrutura do discurso, continua na mesma atividade profética de antes. Ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a da primeira experiência como profeta, que está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, e também Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada da sua presença do meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, está aí Ezequiel 40, o versículo 1. Estamos falando de 28 de abril de 573, ou 572 AC, antes de Cristo. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que o profeta vivia. Então isso quer dizer, não é para aquela época. Ele estava vendo esta visão, porém esta visão era para um tempo mais distante. Ezequiel capítulo 40, só vou ler a parte B do versículo. 41b, diz assim: 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Então isto quer dizer, levou em espírito. Tópico de número 2, o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, ou templo, né? Então nós temos aí Isaías, capítulo 2, do 2 ao 5, que também nos faz menção dessa casa, desse templo, e também temos aí Joel, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhe. Então, Ezequiel é o único a detalhar o templo. Nenhum outro profeta detalhou o templo como ele detalhou. Nem Isaías, nem mesmo Joel. Subtópico número 1, um templo diferente. Que templo é este? Não aparece nele peças e utensílios próprios do tabernáculo do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, que está em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 6 e 8, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição, em 2 Crônicas 4, do versículo 19 e 20.
Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente. Então, esse templo é bem diferente daquele outro templo que Ezequiel relata no capítulo 4, onde saiu a glória de Deus, onde se foi a glória de Deus por causa das abominações dos sacerdotes, do povo, dos profetas, né? Os falsos profetas e tudo mais. Prosseguindo, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento e rituais, peças, sacerdotes, apontavam para Cristo. E tudo isso se cumpriu nele. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Né? Então, os rituais lá dos sacrifícios e também o altar de ouro, o incenso, o candelabro, o castiçal, mesa da proposição. Então, não haverá necessidade. Hebreus 9, 11 e 12 está escrito: mas vindo Cristo, sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Entendido? Prosseguindo, subtópico de número 2, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 a 48, foca o novo templo. Que nem já lemos aí, Ezequiel 40, versículo 1, né? A parte B do versículo, e também nos fala aí também em Ezequiel capítulo 43, versículo 12. A nova forma de adoração a Deus. Também no 43, 13, né? Ou melhor, 43, 13 agora, 46, 24. E a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel, 47, 1 e 48, 35, do livro de Ezequiel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, Apocalipse 20, anunciado pelos profetas. Ezequiel 37, 22. Há muita interpretação sobre Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Então, daí a importância de nós estudarmos detalhadamente, lemos a lição, principalmente quem ministra, quem dá aula, é importante que, para essa lição aqui, que tenha lido principalmente do capítulo 40 a 48 de Ezequiel, estudar detalhadamente a revista, ok? Então, vamos lá. Ezequiel 48, 35, 18 mil medidas em redor, o nome da medida, o nome da cidade, daquele dia, ou naquele dia, vamos dizer assim, né? Será: o Senhor está ali. Glória a Deus. Apocalipse 20, versículo 5, porque ele fez menção aqui do Apocalipse 20, do 1 ao 5, que faz menção do reino milenar, ok? Vou ler só o 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, todos quantos fizerem parte da primeira ressurreição, estarão aí no milênio, né? Glória a Deus, nesse reino milenar. E prosseguindo aí, nós temos aí um versículo aqui de Isaías também. Vamos ler Isaías capítulo 11, versículo 6. Que nos fala sobre a descrição que esse reino do milênio será uma bênção, regido por Cristo. Cristo regendo as nações, né? Então não haverá maldade, né? Tudo será maravilha, tudo será bênção. Eu vou ler uma parte aqui, diz assim, Isaías 11:6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e uma nédia ovelha viverão juntos, e um menino os guiará. Então não haverá maldade, não é?
não haverá mais essa ferocidade de animais. Então, tudo será tranquilo, tudo será bênção nesse dia. Uma criança vai poder brincar com um leão, não é? O leão vai poder tá pastando junto, brincando junto ali com a ovelha, né? E tudo mais, não haverá predadores, nada disso. Então, bênção pura. Então, essa é a dispensação do milênio, que é literal. Aqui não tem nada simbólico, ok? Isso aqui é literal. Então, prosseguindo, há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais? É um questionamento. Então, João 1,29 está escrito, João Batista dizendo, falando a respeito de Jesus, aponta para Jesus, né? Apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Jesus, Cristo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Cristo, a nossa Páscoa. Então, nós temos aí também Hebreus 7, do 24 ao 28, também fazendo menção. O incenso representa as nossas orações. Salmo 141, 12 e Apocalipse, capítulo 8, o versículo de número 3. O castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo. João 8,12, está escrito, Jesus dizendo, e Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz desta vida. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 5, conforme falamos, né? Para que esse estabelecimento do milênio seja feito, né? Satanás será amarrado por 1000 anos e os fiéis reinarão com Cristo. Glória a Deus. A era messiânica será marcada pela presença real e literal, conforme já falamos agora. Prosseguindo. Subtópico de número 3. Um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança naqueles dias, o Senhor nunca mais se dirá. Diz o Senhor, nunca mais se dirá. A Arca do concerto do Senhor nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Isso é, a Arca da Aliança. Repetindo, não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, está aí em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3, nos faz menção, na época do rei Josias. Esse versículo faz menção da Arca da Aliança. Então é a última vez que se fala na Arca da Aliança. Depois disso, a Arca da Aliança desaparece das Escrituras, ok? É um mistério. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 22. Eu vou ler a parte A. E ali verei a ti, falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos querubins. Então tá aí, aonde Deus falava com Moisés ali, né? Falava com o povo. Salmo 141, versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Glória a Deus. Então tá aí. Era o símbolo da presença de Deus, né? A Arca da Aliança foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação do deserto.
Então, durante a peregrinação no deserto, sabemos que Deus mandou construir lá o tabernáculo, e nesse tabernáculo também estava ali a Arca da Aliança, que também foi construída. Êxodo 25, do 10 ao 16, não é? A arca de madeira de cetim, que é descrita ali, né? Do versículo 10 ao 16 do Êxodo, capítulo 25, ok? Então, Hebreus 9, versículo 12, nos diz: nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Cristo, né? Então, Cristo, com o seu próprio sangue. Então, daí não havendo mais necessidade de sangue de animais, ok? Porque todo aquele sacrifício de animais apontava para Cristo Jesus. Prosseguindo, subtópico de número 4, como explicar os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios, Ezequiel 43, 18 ao 27. O sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito eficácia do modelo mosaico, conforme já falamos anteriormente, ok? Não há necessidade mais desses sacrifícios. Está aí Hebreus 9, de 10 a 15, né? 10, 1 e outros aí. O apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Então, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, versículo 2, né? Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então está aí uma aplicação, né? Que o apóstolo Paulo fala aí hoje sobre a questão do sacrifício. O que é sacrifício hoje, não é? É a santificação, é nós nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, não nos conformarmos com este mundo. 1 Coríntios 9, 13 ao 14, né? Também nos faz menção ali o apóstolo Paulo falando sobre pregar o evangelho, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Também Filipenses 4, 18, nos faz aí menção também, né? do que é o sacrifício, agora na nova aliança. Então, prosseguindo, mas existem diversas explicações para o sacrifício no milênio, Ezequiel. Uma delas, a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo. Assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, Mateus 26, 29, ou no reino de Deus, Marcos 14, 25. Então, a comparação com a Santa Ceia, por quê? Nós vemos que a antiga Páscoa dos judeus, relatada lá no livro de Êxodo, então, em Jesus, a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia do Senhor. Então, sabemos que a Páscoa havia o sacrifício de animais lá para as famílias, né? Havia lá uma série de rituais, né? E Jesus substituiu esse sacrifício da Páscoa pela celebração da Santa Ceia. Então, daí a interpretação mais aceita, concernente sacrifícios na época do reino do milênio, porque visto que Jesus já substituiu, conforme já falamos anteriormente, todos os sacrifícios da velha aliança, aqueles sacrifícios de animais. Então vamos avançando aí para o tópico número 3, santidade e glória. Subtópico número 1, a glória de Deus volta ao templo, versículo 5. O Espírito Santo levou Ezequiel para o ato interior do templo, como havia feito anteriormente, em Ezequiel 8, do 1 ao 3, conforme já falamos também anteriormente, ok? Vimos isso na lição 4.
Mas nessa ocasião a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis. É importante você recordar um pouco essa lição de número 4, ok? Desta vez o profeta viu a lição número 4, você olha aí no meu canal do YouTube e está aí relatada todas as lições aí desse trimestre, ok? Desse quarto trimestre. Você pode ir lá, a partir da lição de número 1, tem todas as lições. Você pode dar uma revisada lá na lição 4, não é? Se você quiser ter um entendimento melhor, ok? Ou tiver dúvida de alguma coisa. Como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus. Êxodo 40, versículo 34 e 35. A nuvem cobre o tabernáculo, está lá. Êxodo 40, do versículo 34 ao 35. E com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrado a Deus, que está aí em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 1 e 2, né? E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, né? E a glória do Senhor invadiu o templo, né? Quer dizer, a presença de Deus, a nuvem da glória, não é? Então, tudo termo definindo a glória de Deus. O retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Oh, glória a Deus, que maravilha! Subtópico de número 2, a identidade do guia celestial, que está no versículo 6 e 7. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta, um homem se pôs junto de mim. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome. Versículo 7. Como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. Glória a Deus. Já estamos encerrando, ok? Vamos lá, subtópico de número 3, santidade para sempre. Versículos 8 e 9. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio da Babilônia, do mesmo modo todas as abominações de prostituição desaparecerão no meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta de seus pés. Versículo 7. A santidade de Javé, ou Jeová, né, ou de Deus, é um dos seus atributos mais solenizados, quer dizer, mais solenes nas Escrituras. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, está escrito, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, é rocha nenhuma há como o nosso Deus. E no milênio nunca mais entrará coisa impura, é na cidade, está aí Isaías 52, versículo 1. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno será em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Então está aí, Ezequiel capítulo 43, versículo 12. Glória a Deus. Nós temos aí em Marcos capítulo 14, versículo 15, um versículo muito importante também, que diz assim, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus, ok? E aí, nós temos que a glória do Senhor encheu a casa, ok? Então, nós temos aí Ezequiel capítulo 43, versículo 12, para encerrar, ok? Para encerrar aí esta lição. Então vamos agora para a conclusão, ao encerramento, ok? O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus, conforme vimos lá, Ezequiel 1:1, ok? Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1.
Então, todo o capítulo 1 está nos relatando a visão de Ezequiel. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. Então nós vimos lá as abominações lá no templo, né, cometida lá, e daí isso aborreceu a Deus, e no capítulo 4 a glória de Deus é retirada de uma vez do templo, né? Ela foi sendo retirada aos poucos, né? E ali no capítulo 4 nós vemos essa glória de Deus sendo retirada, né? E indo para o monte, não é? Pelo lado oriental. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo. Então a glória só retorna depois da inauguração do novo templo, já no milênio, aonde Jesus irá reinar, né? Estará reinando, conforme já abordamos na lição, e a glória de Deus retorna, não é? Ao templo, que Deus mostrou em Ezequiel em visão. Qual a lição que tiramos disso tudo? É que precisamos buscar a presença de Deus, é que precisamos buscar a santidade de Deus, não é? Porque a santidade convém à sua casa, nos diz o salmista. E quando a igreja, quando as pessoas em si se afastam de Deus, a glória de Deus se afasta também, ele diz, né? Chegados para mim, eu chegarei para vós. Então, à medida que há um conserto, que há purificação, a glória de Deus retorna, ok? Assim como estudamos aí nesta lição. Então, terminamos aqui essa lição e semana que vem, se Deus quiser, a próxima lição será Imersos no Espírito nos últimos dias. Essa é a lição de número 12. Então, amanhã, domingo, estaremos estudando presencialmente esta lição, ok? Então, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, não se esqueça, inscreva-se no canal, ok? É importante a sua inscrição no canal, dê seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações. Então, que Deus te abençoe ricamente e abundantemente, ok? Deixando a lembrança de que amanhã, dia 11 de dezembro, é o dia da Bíblia. Amém.